Irmãos, nós estamos encerrando a 2019 e não que isso faça na prática uma enorme diferença na vida da maior parte das pessoas. No final das contas, nós vamos dormir no dia 31 de dezembro, espero que acordemos no dia 1º de janeiro e os problemas não vão sumir, da mesma forma como coisas boas também não vão simplesmente desaparecer. Mas, de toda forma, faz parte do nosso calendário, faz parte do ciclo de empresas, às vezes até famílias e etc. Algumas coisas se encerram no ano e se iniciam depois do novo ano. Até a nossa igreja precisa prestar contas anualmente. No próximo domingo, dia 5, teremos a nossa Assembleia Ordinária, onde prestaremos conta daquilo que ocorreu no ano anterior e apresentaremos o orçamento para o novo ano. Então, existe um ciclo. E nós nos programamos também de acordo com este ciclo. E agora estamos passando do ciclo de 2019 para o ciclo de 2020. E é interessante como nós vemos pessoas falando a respeito disso de uma forma bastante motivacional nesse período do ano. Há um apelo muito forte para que nós avaliemos o ano anterior, estipulemos metas para 2020 e nos desafiemos a dar o nosso melhor em 2020. Então nós fazemos os nossos planos de dieta, nós fazemos os nossos planos financeiros, nós fazemos os nossos planos às vezes até espirituais. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou colocar minha devocional em dia, esse ano eu vou participar de todos os cultos. Né? E outros planos que de repente fazemos e que nós pretendemos concretizar em 2020. E dentro dessa linha motivacional, desse discurso motivacional, o que tem reinado é uma visão bastante humanista e naturalista das coisas. Em outras palavras, você é muito incentivado por aquilo que você vê na televisão, na internet, nas revistas hoje em dia, por parte desse discurso motivacional, você é muito incentivado a confiar em você mesmo, a despertar o seu potencial, a mudar a sua vida a partir de coisas que você pode fazer e que só dependem de você. Existe verdade nesse discurso? Acredito que sim. Existem verdades nesse discurso. O problema é quando ele parte do pressuposto de que nós somos capazes e plenamente capazes e habilitados a alterar radicalmente a nossa realidade, independente de qualquer outra coisa, independente de um Deus, por exemplo. Às vezes esse discurso soa como se tudo realmente dependesse de nós. Muito depende? Sim, somos livres e responsáveis. Mas, como até foi pregado há um tempo atrás pelo Alex, lá em Tiago, capítulo 5, né? 4. Se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Se Deus não fizer parte do seu planejamento, se você não declarar por meio na prática, por meio das suas ações, a sua confiança e a sua dependência de Deus, eu sinto lhe informar, mas você pode se decepcionar gravemente. Você pode colocar toda a sua energia para fazer determinada coisa e mudar a sua realidade e de repente não mudar nada. Nem tudo depende de nós. E nós devemos estar dispostos a aceitar a vontade de Deus, mesmo que seja contrária à nossa, em muitos casos. Então eu gostaria de olhar para o próximo ano à luz de uma oração muito famosa, talvez a mais famosa de todas, chamada de oração do Pai Nosso. Hora ou outra nós encerramos o nosso culto orando juntos essa oração. Nós normalmente dizemos que é a oração que Jesus nos ensinou, e é verdade. E eu gostaria de olhar para essa oração, compreender essa oração e depois pensar um pouco, durante a nossa exposição, pensar um pouco nessa questão toda do próximo ano de planejamento e de como deve ser a nossa ação à luz dos desafios e dos nossos desejos particulares
de mudança das nossas metas para 2020. Então, novo ano e a oração do Pai Nosso. O texto diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração está dentro de um contexto maior. Ela está dentro daquilo que foi chamado de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, quando Jesus reuniu aquela multidão num primeiro momento e começou a falar a respeito de como o discípulo vive, como é o discípulo, como deve ser a vivência do discípulo. E nesse sermão, Jesus ele trata de alguns assuntos importantes, práticos no que diz respeito à lei no Antigo Testamento e faz uma interpretação correta a respeito dessas leis. E depois ele entra aqui num tópico que ele fala de 3 coisas. Ele fala de esmolas, ele fala de oração e ele fala de jejum. Essas 3 coisas deveriam fazer parte da vida do discípulo, da vida daquele que agora é cidadão do reino dos céus e que ainda vive na terra. Ajudar os necessitados, praticar o jejum e praticar a oração. E quando Jesus fala dessas 3 coisas, ele estabelece um princípio geral. Ele vai dizer, olha, vocês não devem fazer nenhuma dessas 3 coisas como fazem os hipócritas. Os hipócritas dão esmola para serem vistos e aplaudidos. Eles oram em locais em que eles podem ser ouvidos e aplaudidos. Eles jejuam e desfiguram o próprio rosto para que as pessoas percebam que eles estão jejuando, para que eles sejam aplaudidos. Vocês não devem fazer isso. A intenção, a expectativa e a motivação dessas pessoas, quando fazem essas coisas, é receber o louvor das pessoas, do ser humano, receber aplauso e reconhecimento aqui. Como vocês devem orar, dar esmolas e jejuar? Em secreto. O que a sua mão direita dá, que a esquerda não saiba. Você não precisa sair contando para todo mundo que você ajudou alguém. Como você deve orar? Em pé, em qualquer lugar, nas praças, em voz alta, para que você seja escutado e seja admirado pelas suas palavras. Não. Você entra no seu quarto em silêncio e ora ao seu Pai em secreto. E como jejuar? Desfigurando o rosto? Não. Joga uma água no rosto, estufa o peito, postura e não tem que ficar mostrando para os outros, nossa, estou jejuando, como estou com fome, sofrendo hoje. E o que Jesus vai dizer é que essas pessoas que desejam receber o louvor de outras pessoas, geralmente recebem. Mas elas não recebem algo infinitamente maior e que só o discípulo, o cidadão do reino dos céus, aquele que é diferente do hipócrita, recebe, que é a aprovação do Pai. O seu Pai que te ouve em secreto te recompensará. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. O teu Pai que sabe o que você está fazendo em secreto te recompensará. E é baseado nesse princípio que Jesus então vai dizer, quando vocês vão orar, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Vocês vão orar assim. E então ele começa o que é conhecido por nós como oração do Pai Nosso. Agora, atente para uma coisa. A oração do Pai Nosso não foi transmitida por Jesus e ensinada aos discípulos como um mantra, como uma reza, como algo a ser repetido sistematicamente e mecanicamente, como uma espécie de amuleto ou palavra mágica. Sabe, sim, salabim, alakazam, abre de sésamo. Algumas pessoas tratam a oração dessa forma. A hora que o bicho está chegando, aí a pessoa começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é assim. Isso daqui não é um amuleto para te proteger do mal.
Não é como abrir o Salmo X lá e imaginar que de alguma forma o ambiente está protegido porque a Bíblia está aberta. Tá? Então essa oração ela não foi dada dessa forma. Tanto que se nós formos ler, por exemplo, em Lucas, a oração é um pouco mais enxuta. Então você percebe que aparentemente a intenção de Jesus é ensinar os discípulos como orar, apresentando essa oração, trazendo ensinamentos, mostrando, olha, a motivação de vocês, a expectativa de vocês quando vocês oram deve ser essa aqui. Então Jesus começa a ensinar por meio dessa oração. Mas ela não é uma reza, ela não é um mantra, ela serve para que nós aprendamos com ela e quando formos orar, em secreto, em público, que seja, nós nos lembremos dos princípios que nós aprendemos nessa oração. Então, a primeira parte dessa oração apresenta, de forma geral, os interlocutores. Começa assim: Pai nosso que estás nos céus. E aí vamos terminar aqui, por enquanto. Pai nosso que estás nos céus. Jesus apresenta aquele a quem se ora, Deus, como Pai. E por mais que isso não seja novidade para nós, não era tão comum naquela época se dirigir a Deus simplesmente como uma figura paterna. Então Jesus nos apresenta a Deus como Pai a quem nós oramos, como alguém com quem nós podemos ter relacionamento e comunhão. Então perceba que quando nós colocamos Pai na oração, e não simplesmente Deus, deixa de ser algo impessoal e se transforma em algo extremamente pessoal. A Bíblia nos diz que por causa do sangue de Cristo, nós fomos adotados e fomos feitos filhos de Deus. Aí você fala, mas pastor, todo mundo é filho de Deus? Não, nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que todo ser humano é criatura de Deus, mas filho é aquele que é salvo por Cristo Jesus e passa a fazer parte da família da aliança com Deus. Tanto que Deus não nos gerou como pai, Ele nos adota como pai. Depois Paulo, lá em Romanos 8, vai nos dizer que quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós recebemos o Espírito da adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai, porque agora fazemos parte da sua família. Fomos adotados por Ele, por causa de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. Hoje, nós fazemos parte dessa família e podemos chamar Deus de Pai, porque nós fomos adotados por Ele. Ele nos adota em Cristo Jesus. Então, não se trata de alguém absolutamente desconhecido. Não se trata de um gênio da lâmpada com quem eu converso e faço pedidos. Não se trata de uma conversa impessoal. Sabe quando você escreve um e-mail para alguém, você só sabe o nome da pessoa, mas não faz ideia de quem seja a pessoa que está recebendo do outro lado? Não é isso. Quando nós oramos para um Pai. E lá em Lucas, também o evangelista Lucas vai nos fazer a seguinte pergunta, né? Quando nós pedimos na oração ao nosso Pai, ele vai dizer, olha, se o Pai terreno de vocês sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai celestial. Então é dessa forma que nós devemos enxergar Deus quando nós oramos, como nosso Pai. Alguém que quer ter relacionamento conosco, que quer ser íntimo de nós, que não quer simplesmente nos amar, mas que também quer ser amado por nós. Ele precisa? Não, mas Ele quer. Ele quer, Ele deseja que nós o amemos, que nós nos relacionemos com Ele como filhos. Então o Pai é apresentado como Pai. Deus é apresentado como Pai. E Deus também é apresentado como aquele que está nos céus. E aqui também é uma distinção muito interessante. Por mais que Deus seja apresentado como Pai, trazendo essa ideia de relacionamento, de intimidade, de proximidade, Ele ainda é Deus. Ele é totalmente outro,
por mais que tenha comunhão conosco e queira ter comunhão conosco. Não é qualquer pessoa a quem nós estamos nos dirigindo. Nós estamos nos dirigindo àquele que está nos céus, que é totalmente outro, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente, que é santo, 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 transcendente, que foge ao nosso pensamento. É aquilo que nós lemos na liturgia em Romanos 11, de 33 a 36. Quão insondáveis são os caminhos desse Pai. Quão inescrutáveis são os pensamentos desse Pai. Quem deu alguma coisa a Ele e que Ele tem agora a obrigação de retribuir? Ninguém. Isso nos coloca no nosso lugar. Por isso que essa primeira parte apresenta os interlocutores. Ele é o Pai que está nos céus e nós estamos aqui na terra. Nós somos criatura. Nós não somos o Criador. Então, quando nós nos dirigimos a Deus em oração, Ele é Pai e Ele está nos céus. Ele quer ter relação conosco, relacionamento conosco, quer ser íntimo de nós, mas ao mesmo tempo, Ele não é qualquer um. Ele é o Pai que está nos céus, transcendente, onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso e que é santo, santo, santo. E essa imagem de um Deus todo-poderoso, soberano, deve também estar em nossa mente quando nós oramos. O nosso Pai é o Rei absoluto de todo o universo, Criador dos céus e da terra. Uma outra coisa que essa oração apresenta, além de dizer que nós que oramos, nós os discípulos, os filhos, que nos dirigimos ao Pai que está nos céus, nós estamos aqui na terra, nós somos criaturas limitadas, dependentes dele. O texto vai dizer que o Pai é nosso. É interessante Jesus dizer isso, porque Jesus, quando fala a respeito da oração um pouco antes, ele vai dizer que nós deveríamos entrar em nosso quarto em secreto, orar ao nosso Pai em secreto, e o nosso Pai Celestial, que nos escuta em secreto, nos recompensa em secreto. Ou, não o secreto, enfim, nos recompensa. Mas, ao mesmo tempo, Jesus nos ensina a enxergar esse Pai como Pai nosso. Isso diz mais a respeito de nós do que a respeito dele. Ele não é um Deus meuzinho. Eu não posso ser egoísta quando eu trato de Deus. Eu não posso imaginar que Deus é aquele gênio da lâmpada que existe para me servir individualmente. Eu sou parte de algo maior. Eu faço parte de uma história muito maior. Eu faço parte de um corpo chamado igreja. Eu faço parte de um povo, que é o povo de Deus. Eu faço parte de uma congregação, de uma assembleia de santos, remidos, separados. Não sou só eu. E quando eu oro, eu preciso me enxergar dentro desse contexto muito maior do que eu mesmo. A minha oração não deve ser egoísta. Eu devo compreender que esse Pai é nosso. E quando eu oro, essa oração é solidária. Ela não é uma oração simplesmente egoísta. Nós vamos ver que existem aspectos pessoais nessa oração, mas mesmo quando eles são pessoais, normalmente deveria ser assim: o que eu quero de bom para mim, eu quero para o outro também. Porque é o nosso Pai que está me ouvindo, não é só meu. E se Ele pode me abençoar, Ele pode abençoar o outro também. Eu faço parte de algo que é maior do que eu mesmo. Eu não posso enxergar Deus orbitando em torno de mim, pronto para realizar só os meus desejos. Lembro de um artigo do John Piper, que eu já citei aqui para vocês, pastor John Piper, acho que mais de uma vez, que ele escreveu quando ele teve câncer. E o título do artigo é Não Desperdice o Seu Câncer. E aí, dentre as questões que ele coloca ali, existe a seguinte: por vezes, a dificuldade e o sofrimento que Deus nos envia parece que não é de grande proveito para nós mesmos, mas está sendo de grande proveito para uma outra pessoa. E Deus está abençoando uma outra pessoa por meio da sua dificuldade e do seu sofrimento. Às vezes você está doente e o seu vizinho não é crente, vê que você está doente e continua orando
continua cantando, continua frequentando a igreja, continua crente. E esse vizinho começa a se interessar por você por causa disso. Observe como o sofrimento, por vezes, ele é tão ruim e a gente compreende ele de uma forma tão negativa, porque a gente não consegue enxergar o quanto esse mesmo sofrimento pode estar sendo bênção na vida de outra pessoa. Isso serve para jogar um pouco de luz naquilo que Jesus está dizendo aqui. Quando eu estou orando a Deus, eu devo compreender que eu faço parte de algo que é maior do que eu mesmo. Isso até serve para nos consolar em vezes que Deus não responde a nossa oração como nós queremos que Ele responda. Nós sabemos que nós fazemos parte de algo maior e que Deus está trabalhando em algo maior. E que esse Pai não é só meu, Ele é do outro também. E às vezes, para abençoar o outro, Ele precisa tirar um pouquinho de mim. E está tudo bem se Ele fizer isso, porque eu compreendo que Ele é o nosso Pai e não só meu. Não sou um filho único nesse aspecto. Tenho muitos irmãos. Depois de apresentar os interlocutores, Jesus apresenta, nessa oração didática, o primeiro grupo de pedidos. Esse primeiro grupo de pedidos é muito interessante porque normalmente quando a gente fala de pedidos, a gente pensa de uma perspectiva muito pessoal. Dificilmente você vai assistir um filme, ou até assiste. Por exemplo, pega Aladdin, veio aqui na mente agora. É aquele filme do Aladdin. Aladdin, ele fez muitos desejos para si próprio. Agora, teve uma coisa que ele fez que não foi em favor de si mesmo, mas que foi um pedido. Libertar o gênio. Em algum momento, ele libertou o gênio. Então, ele beneficiou o próprio gênio com o seu pedido. Não foi um pedido para si. E esses pedidos aqui, eles são interessantes nesse aspecto. Eles afetam a si, mas eles não são para si. Olha só que interessante. Primeiro pedido desse grupo é: santificado seja o teu nome. Que o teu nome, Pai, seja santificado. Depois, ele vai dizer, o segundo pedido desse grupo é: venha o teu reino. Que o teu reino venha. E o terceiro pedido desse grupo é que seja feita a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Então, olha só que interessante, esses três pedidos são para Deus, mas diz respeito ao próprio Deus. Pai, que o seu nome seja santificado, que o teu reino venha e que a sua vontade seja feita. Interessante isso. Jesus, aqui ele nos ensina a nos conformarmos à vontade de Deus e a não querer conformar Deus à nossa vontade. Que o nome do Pai seja santificado, seja elevado, que o nome do Pai seja protegido, não seja profanado. Isso interfere no aspecto pessoal, irmãos? Interfere. Porque quando eu desejo do mais profundo do meu coração que o nome de Deus seja santificado, seja protegido, seja separado, eu vou cuidar para que Deus tenha uma boa reputação no que depender de mim com o meu vizinho. Eu vou prezar por ter um bom testemunho para que o nome de Deus não seja de alguma forma afetado. Deus tem o seu nome absolutamente santificado, mas faz parte do nosso procedimento como discípulos, como filhos, prezar para que o nome do nosso Pai não seja sujado ou sujo de alguma forma. Isso tem a ver com o nosso procedimento pessoal, com a forma como nós vivemos. Isso tem a ver com a forma como nós agimos enquanto corpo, enquanto igreja. Quando eu vejo um irmão fazendo algo que é errado, por que eu vou lá e chamo atenção? Para o bem do irmão, obviamente, mas principalmente porque esse irmão carrega o nome da igreja,
carrega o nome de Deus. E o nome de Deus deve ser santificado. Então esse primeiro pedido é para que o nome de Deus seja protegido, seja santificado. E esse pedido está sendo feito pelo discípulo, por aquele que ora. O segundo pedido: venha o teu reino. Deus reina absoluto sobre todas as coisas? Sim. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e já é rei? Sim, é. Mas esse reino ainda não é uma realidade concreta e absoluta no nosso meio. E nós devemos pedir para que esse reino seja uma realidade concreta e absoluta no nosso meio. Devemos ansiar por isso. Aqui eu penso até no retorno de Jesus, quando o reino será finalmente concretizado e se manifestará não só de forma espiritual por meio da igreja, mas de uma forma física, com a presença do rei, reinando com justiça, equidade por toda a eternidade. O discípulo, ele ora ansiando pela concretização da sua salvação, pela vinda do reino de uma forma definitiva e absoluta, que o reino de Deus venha. E por fim, que seja feita a sua vontade. Por mais que nós peçamos, por mais que nós nos humilhemos diante de algumas situações, diante do nosso Pai, nós devemos tomar como exemplo o próprio Jesus Cristo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade, seja como tu queres e não como eu quero. E o cálice da ira de Deus foi derramado sobre o Filho naquele dia. Então, irmãos, a ideia é que o discípulo que ora ao Pai Celestial, ele deve orar compreendendo que é a sua vontade que deve se conformar à vontade de Deus e não o contrário. Agora pensa comigo, Deus é absoluto, Deus é perfeito, Deus é onisciente, conhece absolutamente todas as coisas. Se alguém precisa mudar nessa relação, esse alguém não é Ele, sou eu. Se alguém está equivocado, esse alguém não é Ele, sou eu. Então seja feita a tua vontade. Por mais que eu creia que isso aqui é o melhor, seja como tu queres. Isso se aplica a nós esse ano? Absolutamente. Deus, eu pretendo trabalhar esse ano, eu não quero ficar desempregado. Contudo, que o seu nome seja santificado. E se o seu nome não for santificado, que eu perca o meu emprego. Deus, eu quero continuar trabalhando, mas que venha o teu reino. E se eu estiver colaborando para que o teu reino seja afastado, que mudem os meus planos e não os teus. E por fim, eu pretendo continuar trabalhando nisso, nisso e naquilo. Contudo, se isso não estiver de acordo com a sua vontade, eu vou compreender, eu vou me submeter. Está tudo bem. Deus, eu quero fazer isso, isso, aquilo, eu quero prezar pela minha saúde esse ano. E você tem essa responsabilidade, meu irmão. Você tem a responsabilidade de trabalhar para comer o seu pão, a gente vai falar sobre isso, de cuidar da sua saúde. Contudo, seja feita a sua vontade. Se for melhor para que o seu nome seja santificado, para que venha o seu reino, que eu tenha uma doença, está tudo bem. Eu vou trabalhar para que eu não tenha. Mas, contudo, seja feita a sua vontade. Deus, eu espero estar bem com a minha família, eu espero estar bem com o meu marido, com os meus filhos, mas se alguma coisa acontecer com ele por algum motivo, acontecer com eles por algum motivo, que seja feita a sua vontade. E aí, irmãos, uma expressão encerra esses três primeiros pedidos. Assim na terra como no céu. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós tendemos a acreditar que isso se aplica somente ao que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas, na verdade, essa expressão está se referindo às três coisas posteriores. Que o seu nome seja santificado na terra como é nos céus, que o seu reino venha e seja estabelecido na terra como é nos céus, e que a sua vontade seja feita aqui na terra
como ela é feita nos céus. Nós ansiamos pela realidade futura no presente. Por isso, um discípulo que não deseja a concretização da sua salvação em novos céus e nova terra, o retorno triunfal de Jesus Cristo, é muito estranho, tendo a pensar que não é possível. Porque tudo isso é um anseio do discípulo orando ao Pai para que aquela realidade futura se concretize logo, que o teu reino venha logo. Em outras palavras, Jesus está nos ensinando aquilo que Pedro também nos ensinou, a ansiarmos e apressarmos o retorno de Cristo. Esse é o primeiro grupo de pedidos. Aí Jesus entra então no segundo grupo de pedidos, a partir do versículo 11. Ele vai dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Depois, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E por fim, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. O primeiro, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse pedido é um pedido que diz respeito basicamente à questão da subsistência. Ele está pedindo pelo alimento diário, ensinando a pedir pela subsistência. No segundo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, diz respeito ao nosso relacionamento, tanto com Deus quanto com o próximo. E por fim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Há uma realidade da vida do discípulo, da vida do cristão, que é da luta contra o pecado, a luta contra a cobiça. E o que significa cada um deles aqui para nós? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Primeiro, volta aqui a questão do nosso. Eu oro pela minha subsistência, mas eu oro também pelos meus irmãos. Eu entendo que eu faço parte de um corpo. Eu não quero só o que é para mim, mas se eu oro para que eu esteja empregado, nessa minha oração que é também solidária, eu oro para que os meus irmãos estejam empregados. Se eu oro pelo meu casamento, eu oro pelo casamento dos meus irmãos. Se eu oro pelo bem dos meus filhos, eu oro também pelo bem dos filhos dos meus irmãos. Então Jesus está ensinando aqui que o pão também não é só meu, o pão é nosso. Eu devo orar nesse sentido solidário. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha só que interessante, irmãos. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tem uma ênfase aqui. Ele não está tão preocupado com a questão do futuro, e o próprio Jesus, posteriormente, vai falar a respeito da ansiedade, que basta cada dia o seu próprio mal, e que nós não devemos andar ansiosos, nos perguntando o que comeremos, o que vestiremos, porque o nosso Pai Celestial sabe que precisamos dessas coisas. Isso significa que não devemos trabalhar? Muito pelo contrário, significa que devemos trabalhar duro. É no suor do rosto que comeríamos o nosso pão. Isso já foi dito em Gênesis. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Agora, por mais que eu trabalhe, por mais que eu sue o rosto, por mais que eu seja íntegro, eu sei que o pão que eu como não é só fruto do meu trabalho, ele é fruto da graça e da misericórdia de Deus. E por isso, eu devo me humilhar diante de Deus e me colocar diante dele, dependente dele, todos os dias, orando pelo pão de cada dia. Dá para entender isso? Devo trabalhar? Sim. Devo suar a camisa? Com certeza. Fazer o meu melhor, não ser medíocre. Mas eu devo compreender todos os dias que o pão que eu recebo vem dele. Se Deus quiser tirar meu emprego, ele tira por melhor que eu seja. Se Deus quiser me dar um emprego, ele me dá, por mais que eu não seja o mais preparado de todos. Mas devo ser esforçado pra caramba. Eu posso cuidar muito da minha saúde e mesmo assim ter alguma doença terminal. Devo cuidar da minha saúde? Com certeza, muito. Mas em todas essas questões de subsistência, em última instância, eu sempre dependo de Deus. Isso é algo que às vezes parece
que esses coachings e galera da palestra motivacional, etc., às vezes tem dificuldade de entender. Existem pessoas extremamente esforçadas e boas no que fazem, mas que não são ricas e nunca vão ser. Por quê? Porque Deus não quer. É por isso. E essa pessoa, por vezes, ainda é mais feliz do que outras, que são ricas. Então, o mundo, por mais que ele tenha uma estrutura por meio da qual nós buscamos coisas, Deus é soberano e absoluto. A realidade, muitas vezes, não é. Então, o pão nosso de cada dia, nós buscamos, mas ao mesmo tempo entendemos que vem dele. Isso deve estar presente nas nossas orações. Segunda coisa, no que diz respeito aos relacionamentos, ele vai dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Numa primeira leitura, parece que Jesus está ensinando o seguinte, que Deus nos perdoa porque nós perdoamos os nossos devedores, porque nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Existe uma relação aqui entre as duas coisas, mas é inversa. Deus não nos perdoa porque nós perdoamos, é o contrário. Nós perdoamos aqueles que pecam contra nós porque nós entendemos que fomos perdoados por Deus. E se Deus perdoou o nosso pecado, quem sou eu para não perdoar aquele que peca contra mim? Essa é a lógica. É um pedido para que eu esteja consciente do perdão que Deus me dá, ao ponto de não negar perdão às pessoas que me rodeiam. Lembrando que perdão não é esquecimento, não é uma cápsula que você toma e esquece o que a pessoa fez, mas perdão é quando você entende o que a pessoa fez e mesmo assim você não vai tratar essa pessoa em conformidade com aquilo que ela fez com você. Você não vai devolver o mal com o mal. Você é obrigado a, sei lá, ter a convivência mais íntima e mais com essa pessoa? Não. O ideal é sempre que a gente tente resolver o máximo que der. Mas algumas pessoas são muito difíceis e é melhor você se afastar do que ficar ali para gerar confusão. Agora, mesmo que eu precise me afastar, esse princípio de oração solidária serve até nesse momento. Mesmo que eu precise me afastar, quando eu orar, tudo aquilo que eu desejar para mim, de bom, eu devo ser capaz de desejar para ela também. Às vezes eu penso, eu não quero estar muito próximo porque eu sei que não vai dar certo. Mas eu quero que essa pessoa seja feliz com a família dela, que ela seja feliz financeiramente, que ela seja muito abençoada. Em alguns casos, também, a gente não pode confundir o perdoar com a injustiça. Se uma pessoa roubou, matou, fez coisa errada nesse nível, e ela precisa ser presa ou pagar por aquilo que ela fez, eu vou perdoar. Vou desejar que ela seja abençoada, mas ao mesmo tempo vou desejar que a justiça seja feita. Tá? Então o perdão ele não está atrelado nem ao esquecimento e nem à injustiça. Mas simplesmente, da mesma forma como Deus me perdoou, eu devo liberar perdão para outras pessoas, porque eu fui perdoado. E por fim, esse terceiro pedido desse segundo grupo é não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na verdade, são dois pedidos. O primeiro, não nos deixes cair em tentação. Nós lemos também no momento da liturgia um texto em Tiago. E o que esse texto diz, lá em Tiago 1, é que cada um é tentado pela própria cobiça. Cobiça nesse sentido de um desejo intenso. Eu lembro muito de um provérbio que vai dizer, olha, não olhe muito para o vinho quando ele se apresenta muito avermelhado. Qual que é a ideia do sábio dizendo isso lá no provérbio? No livro de Provérbios, é que quando o vinho se demonstra muito chamativo, não é o momento de bebê-lo. A cobiça, ela surge no nosso interior, inclusive com coisas que são boas. Desejo de se educar financeiramente, de trabalhar de uma forma árdua, fazendo
o que tiver às mãos com todas as suas forças, é positivo. Mas às vezes a cobiça começa a entrar e você começa a tratar aquela atividade de forma idólatra. E isso vai te afastando de Deus e nasce o pecado. E quando Jesus nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação, em outras palavras ele está dizendo o seguinte: Pai, nós devemos orar assim: Pai, não me entregue à minha própria cobiça. Não me deixe à mercê de mim mesmo. Não me solte para mim mesmo e me largue. Não deixe que isso aconteça. Quando nós vimos lá no livro de Êxodo a ideia do endurecimento do coração de Faraó, eu disse para vocês que a pior coisa que pode nos acontecer nessa vida é que Deus nos deixe à mercê do nosso próprio coração, que é enganoso, corrupto, duro e que por vezes quer correr para mais longe de Deus o possível. Se Deus não impor limite à nossa maldade e nós formos entregues a ela, nós iremos cada vez mais fundo no abismo. Então esse pedido basicamente é: Deus, não me entregue a mim mesmo, não me entregue a minha cobiça, não me deixe solto na tentação. E o segundo pedido nesse sentido é: livra-nos do mal. De uma forma bem mais literal, livra-nos do maligno. Livra-nos do tentador. E aqui reconhece-se não só o aspecto interior do pecado, que é a minha própria cobiça que me tenta, mas o diabo, Satanás, o inimigo, o maligno, o tentador. Jesus nos ensina a considerar a existência desse camarada. Ele não está dizendo aqui que eu devo bater de frente com o diabo, que eu devo entrar numa queda de braço com o diabo, até porque se eu fizer isso eu vou perder. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando disputou com Satanás, isso está lá no livro de Judas, ousou proferir injúrias contra ele. Antes ele disse: que o Senhor o repreenda. O diabo existe, ele anda ao derredor, como um leão faminto, procurando uma brechinha para ele atacar. O que Jesus nos ensina é a depender de Deus nesse momento. Livra-nos da ação do diabo, livra-nos do maligno, livra-nos desse tentador. Nos ajude na luta contra ele. Devemos resisti-lo? Sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas isso deve ser feito na dependência de Deus, em oração, reconhecendo que Deus é aquele que nos protege, que acampa ao nosso redor e que nos protege no momento da tentação. Então, um pedido no que diz respeito à subsistência, entendendo que por mais que eu trabalhe, que eu cuide de mim, é Deus, no final das contas, que me concede o necessário. Um pedido no que diz respeito ao relacionamento com Deus, entendendo o perdão que Deus me deu, e aí para o outro, entendendo que eu devo, à luz do perdão que Deus me deu, perdoar também o próximo. E por fim, um pedido no que diz respeito a algo que é comum na vida do discípulo, do cristão, que é a luta contra o pecado. Deus, não me entregue a mim mesmo e me livra do tentador, me livra do maligno, me livra do mal. Ou livra-nos, também aqui a ideia da solidariedade. E tudo isso porque nós entendemos que dele é o reino, dele é o poder e dele é a glória para sempre. Essa parte, se você olhar na sua Bíblia, está entre colchetes, porque ela não está presente em todos os manuscritos da Bíblia, em todas as cópias que nós temos, mas está presente em grande parte delas. E por isso ele está aqui entre colchetes. Mas está em pleno acordo com aquilo que nós vimos anteriormente. E assim como o primeiro grupo de pedidos se encerra com uma cláusula, assim na terra como nos céus, esse segundo grupo de pedidos também se encerra com uma cláusula, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que que eu entendo que é Deus, em última instância, que me dá o pão de cada dia? Porque dele é o poder, dele é o reino, dele é a glória para sempre. Ele é Deus, eu não sou. Por que que eu oro para Deus me ajudar a perdoar as pessoas? Porque dele é o poder, dele é o reino, dele é a glória para sempre. Não é meu. Ele é Deus, eu não sou.
E por que eu oro pedindo para que Ele me ajude a lidar com as tentações? Porque Ele tem todo o poder, dele é o reino e a glória para sempre. Eu reconheço que Ele é o Todo-Poderoso e eu não sou. E por fim, essa oração termina com um amém. Eu gostaria apenas de encerrar dizendo o seguinte: esse amém significa, de uma forma muito literal e muito simples, o famoso que assim seja. Tanto que quando você canta o amém tríplice, aqui no final do culto, é como se você estivesse concordando e desejando tudo aquilo que nós dissemos e etc. Você compreende aquilo e você concorda com aquilo, você assina embaixo daquilo. Isso aqui é uma das provas mais cabais de que essa oração não foi criada para ser uma reza mecânica. Quando eu digo amém, é porque eu entendi o que eu orei, eu entendi o que foi dito, eu estou de acordo com aquilo, eu assino embaixo. E eu desejo que seja dessa forma. Então eu digo amém. Aí o Gui já aprendeu bem, né, Gui? Então, esse daqui é uma das provas de que essa oração não é uma reza. Então, irmãos, pensando em 2020, não saia fazendo as coisas simplesmente acreditando que você pode. Confie, de certa forma, no potencial que Deus te deu. Se você estudou, se você é habilidoso com alguma coisa, vai com tudo, faça mesmo. Como eu disse, existe uma nuance de verdade nesse discurso motivacional. Mas nunca se esqueça que tudo, no final das contas, depende da vontade de Deus. E que se as coisas não saírem como você quer, é porque Ele é Deus e você não é. E a sua vontade deve se conformar com a dele. E que esses princípios norteiem suas orações. E que esse sermão te incentive a começar o ano de 2020 em oração. Tá? Isso daqui deve ser feito todos os dias. Não deixe de viver 2020 debaixo da dependência de Deus em oração. E vai fundo. Vamos orar. Convido o Alex para vir à frente, nós vamos cantar um último cântico e vamos encerrar esse culto. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse ano, obrigado por todas as realizações e pelas bênçãos que o Senhor nos deu. Nos ensina, Deus, em 2020, mais do que nos ensinou em 2029. Que o Seu nome seja santificado, que o Seu reino venha até nós e que a Sua vontade seja feita, Pai. Deus, que trabalhemos duro todos os dias, que corramos atrás, que coloquemos em exercício os dons e talentos que o Senhor nos deu, mas que entendamos que o pão nosso de cada dia vem do Senhor e que sejamos gratos por Ele. Pai querido, que nós lutemos sempre para termos bons relacionamentos, mas que compreendamos que a nossa capacidade de perdoar está atrelada ao entendimento que temos do perdão que recebemos de Ti. Pai querido, nos ajude também na luta contra o pecado. Que façamos, ó Deus, coloquemos em prática estratégias, nos abstenhamos de coisas que nos levam a pecar, que despertam mais a nossa cobiça, mas que em tudo estejamos sempre dependentes do Senhor, sabendo que é o Senhor que não nos entrega a cobiça e que é o Senhor que nos livra do maligno. E que em tudo isso, ó Pai, o Senhor seja glorificado em 2020, no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.